danado de bom, com Wellington Costa. É a nossa gente, é a nossa terra que aqui se mostra. Danado de bom, do jeito que tu gosta. É a nossa cara na televisão, com Wellington Costa. Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro. Tataíra do acordeon, hoje nesse dia do folclore, 22 de agosto, aqui no Danado de Bom da TV Verde Vale. Quero agradecer o Tataíra, que vem ladeado pelos o Zabumbeiro Moseli e o Caba do Triângulo, que é o percussionista Erondi. Muito obrigado ao povo da cidade de Crato. Aliás, Crato nos brinda hoje com a presença do doutor Adamo Brasil. Doutor Adamo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer. Boa tarde, Wellington, boa tarde, pessoal do Cariri. Wellington, estou muito feliz com esse convite, né? A gente faz um trabalho nessa área desde 2012 aqui na região e eu fico muito grato, né, por esse convite. Se puder contribuir com alguma coisa com você e com o público, sempre pode contar com minha presença. Claro, será uma honra receber o senhor que tem uma formação em psicanálise. Doutor, essa questão da emoção, como é que influencia no corpo físico da gente a emoção? Você que está em casa, você pode até se perguntar, o que é que tem a ver doença com emoção, com sentimento, sabe, tem uma raiva grande? O que é que isso pode provocar no corpo humano? O que é que tem a ver? Então, desde quando eu comecei a estudar psicanálise, a gente busca essa ligação entre o nosso corpo e a nossa mente. E o que a gente tem percebido dentro de uma área chamada psicossomática é que tudo que a gente alimenta em nossos pensamentos reflete em nosso corpo. Então, aquilo que a gente guarda de forma consciente ou não, acaba se refletindo. Só que para a gente ter um estudo mais eficaz, Wellington, e pessoal que está nos assistindo, a gente sempre busca fazer o caminho inverso. Então a gente pega as principais doenças, né, como por exemplo câncer, fibromialgia, que eu me especializei muito em dor crônica, e começa a buscar estilos de pensamento que mantêm esses adoecimentos. Então, por exemplo, há pesquisas que dizem que a maioria do processo cancerígeno de câncer tem mágoas armazenadas e lembradas constantemente em nosso pensamento. Há outras pesquisas que falam que a fibromialgia ela tem um conflito interno, uma pressão interna muito, muito intensa. Então, nesse caminho, a gente pega a patologia, a doença, e vai investigando, né, dentro das emoções, quais tem relação e quais não tem nenhuma relação com aquilo. Né? E aí, o senhor trabalha, digamos assim, tornando claras essas coisas, clareando o interior da pessoa. Seria um autoclareamento que o senhor vai ajudar a pessoa a identificar essas próprias emoções recônditas, ou assim, não é, guardadas, escondidas. O senhor vai ajudar a abrir esse porão e a pessoa vai identificar isso, vai tirar isso e vai, digamos assim, trabalhar essa energia? Então, o mais legal é que é muita coisa, né? Assim, tem muitas técnicas nessa área. E o mais interessante é que uma parte do meu trabalho é essa, né, que você falou, de buscar essas emoções e trabalhar elas. E outra parte, que é aí onde entra a hipnose aplicada na saúde, é que boa parte das vezes a gente trabalha dentro de uma simbologia. Nem sempre a gente consegue ter claramente em nossa mente o que nos levou para aquele adoecimento. Mas o interessante é que, quando a gente trabalha dentro de uma simbologia inconsciente, o nosso corpo começa a responder. E aí onde entra a hipnose, que a gente consegue, de uma forma equilibrada e sutil,
começar a mudar os nossos pensamentos sem necessariamente saber o que gerou aquela doença. Então a gente começa a se sentir melhor sem saber muito bem o motivo. A gente começa a ter bons pensamentos de uma maneira mais simples do que com aquele esforço assim de vou pensar bem. Eu sempre fujo dessa ideia de ficar assim, é só pensar bem que vai dar tudo certo, mas aí a gente sempre tem uma vozinha, né, dentro da gente que diz assim, tô vendo, né, que minha vida é cheia de problema, por que é que vai dar certo agora, né? E aí, com a hipnose, com a programação neurolinguística, a gente começa a mudar essas vozezinhas, a gente começa realmente a ter pensamentos equilibrados, né, em cima da nossa doença, em cima da nossa saúde, em cima de nós mesmos. O escritor espiritual André Luiz, ele diz que o entusiasmo exagerado pode levar a pessoa não ser ponderada, né? A pessoa ser, digamos, até irresponsável. Porque, por exemplo, se eu sou otimista demais e eu sei que eu vou conseguir, não sei o que, eu pego meu dinheiro e invisto numa coisa que eu não fiz uma pesquisa de mercado, por exemplo, para ver se ali tem cliente suficiente, se a demanda é necessária, se é importante aquele produto. Então, com o meu entusiasmo exagerado, eu invisto todo o meu dinheiro e perco tudo. Porque não houve uma cautela, não houve uma prudência. Então, o entusiasmo exagerado pode levar a uma imprudência? Sim, pode sim. Inclusive, o pessoal me chama às vezes para fazer palestras sobre motivação e eu sempre falo, olha, o que a gente pode fazer é trabalhar alguns conceitos que te motivem, que você consiga se motivar, que a gente crie um caminho para você motivar a si mesmo. Mas eu motivar você, isso é impossível. É uma motivação falsa, é uma motivação momentânea, realmente é muito complicado. Agora, o senhor falou que faz hipnose. Existe a hipnose e a terapia de vidas passadas, que a gente sabe que teve, doutor, me ajude aí, a Ian Stevenson, o americano, que desenvolveu esse método com centenas de casos assim. Mas o que a terapia de vidas passadas, no caso, e a hipnose tem uma relação? A terapia de vidas passadas, ela pode usar ou não técnicas de hipnose. Aí vai depender da abordagem do profissional, né? No meu caso, Wellington, como a gente trabalha focada na área da saúde, a primeira estratégia não é necessariamente a regressão. Porque uma vez que a gente quer saber o que aconteceu no passado do sujeito, a gente trabalha com essas técnicas de regressão, que podem ir até o útero materno, ou até mesmo extrapolar, dependendo inclusive da crença do sujeito. Então, por exemplo, se uma pessoa é extremamente católica e não acredita na vida, em vidas, em reencarnações, ela pode não responder bem à terapia de vidas passadas. Bloqueios, exatamente. Então, como eu não trabalho muito com essas técnicas regressivas, eu nem tenho tanta propriedade da gente conversar. Mas o nosso trabalho de hipnose é sempre focado no de hoje, que padrões de pensamento, que elementos são importantes para a gente mudar de agora, para que nossa vida comece a progredir ou continue progredindo. Então isso é um fato. Por exemplo, uma pessoa que digamos assim, ela é inflexível, é uma pessoa que dureza só na pedra. Mas aquela pessoa inflexível que diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? Gabriela, a síndrome da Gabriela. Então, uma pessoa dessa, ela tem uma propensão a ter problemas renais, ter problemas na estrutura óssea, como é isso? Nós tivemos uma pesquisa recente na revista norte-americana que falou que 89% dos casos de infarto fulminante são gerados em pessoas extremamente rígidas, que não aceitam mudanças, que se seguram na dificuldade e acham que é aquilo mesmo que tem que ser, daquele jeito tem que ser, e aí o fluxo de batimentos cardíacos, ele realmente vai alterando até que o coração para. Por sua rigidez, acaba ficando rígido o músculo e isso para o coração e você morre de infarto, né? Incrível. Então, a senhora que está me assistindo, o senhor que está me assistindo, pelo amor de Deus, seja flexível, não é? Abra-se ao novo, a compreensão. Aí tem a ver, eu sei que o senhor é religioso, eu não vou perguntar e nem tenho a audácia de perguntar a sua religião, mas eu já ouvi e assim, conceito seu nessa área. O Evangelho de Jesus tem uma influência poderosíssima nesse conceito digamos assim, de revitalização da alma e até de reciclar essas energias interiores dos sentimentos.
O que eu acho mais interessante é porque quando a gente fala de hipnose, e me permita falar só um pouco para chegar no ponto que você me perguntou, quando a gente fala de hipnose, a gente fala nesse estado de concentração intensa num único ponto, no meu caso na saúde, né, no que gerou a doença, e esse estado onde a gente fica altamente concentrado como se a gente se desligasse do mundo. Então, quando nós entramos em uma prece profunda, independente da manifestação religiosa, quando nós temos esse contato com Jesus, com Deus, nós acabamos entrando nesse estado de transe. É um estado natural do ser humano. Todo mundo que está me assistindo já entrou em transe várias vezes na vida. Enquanto você assiste um filme, enquanto você faz uma boa leitura, enquanto você percebe o seu peso agora na cadeira, você começa a entrar em transe. Então, é interessante porque esse estado de transe, que a gente estuda muito para levar a pessoa para esse estado, quando você faz uma prece, quando você entra em contato intimamente, quando você profundamente se conecta com esse ser maior, você também está em transe. E os ateus e pessoas que também não acreditam em Deus, eles também têm os seus caminhos de interiorização, de internalização, e isso são estados que transformam o ser humano. Estados sublimes da alma. Né? Sim, sim, nós nos expandimos, né? E nessa expansão, nesse nosso crescimento, a gente começa a resolver coisas sem nem a gente saber. A nossa mente começa a buscar o que é mais agradável e confortável para a nossa vida. Ah, interessante. O André Luiz disse que a oração ela neutraliza qualquer força negativa e eu sempre repito isso. Eu sou um papagaio do André Luiz que eu fico repetindo o que ele fala. E ele diz assim, a oração neutraliza qualquer força negativa, ela nos ajuda a reeducar os sentimentos e disciplinar a mente. Então é importante esse disciplinar a mente, né? Sim, sim. O desafio é porque parece que a gente fica brigando com a gente mesmo, né? Parece uma coisa meio esquizofrênica, assim, quando a gente quer... a gente assim, agora eu vou parar de gritar com meus filhos, né? Eu acho que é uma boa opção parar de gritar com meus filhos. Aí no primeiro dia tudo bem, né? Você até deixou passar alguma coisa que seu filho fez. Aí no segundo dia você já dá aquela alterada de voz, mas consegue se controlar. Aí no terceiro dia você grita, né? Todo o grito que você acumulou pelos 2 primeiros dias, você desconta. Então, eu acho que o bom do processo terapêutico e das ferramentas de maneira geral é que elas nos ajudam a evitar que isso aconteça, né? Que a gente evite essa transformação como imposição para nós mesmos. Não é uma imposição, é uma reeducação. Não é uma imposição, exatamente. É um processo natural. Ora, se naturalmente nós aprendemos a gritar com o nosso filho, por qualquer motivo que seja, então a gente pode reaprender, sem necessariamente essa imposição, ou mesmo essa punição que às vezes nós temos com nós mesmos, né? Gritei de novo. Que ruim, eu não podia fazer isso comigo, eu me prometi que não faria mais isso. Então, na verdade, é um processo muito natural. Esse processo, o que eu busco é esse auxílio para que a pessoa naturalmente consiga mudar de um estado e chegar em outro. Esse buscar natural seu evita a autopunição, né? Sim. E também a autopiedade, Sim. né? Para não se sentir, tá entendendo, coitadinho da situação. Ou também medo do inferno, medo disso, medo daquilo. Ele vai se reeducando naturalmente por uma autoconscientização. Isso. Na verdade, eu nem sei se é muito somente conscientização, porque, como a gente falou, né, a gente tem, na nossa mente consciente, é um pedacinho, são 10% no máximo, né? A maior profundidade do nosso funcionamento é inconsciente. Então, quando a gente tem contato com alguma coisa bonita da natureza, a gente muda um pouco esse inconsciente. Quando a gente tem contato com uma frase bonita, como, por exemplo, você fala muito aqui no programa, a gente muda um pouco esse inconsciente. Então, o nosso trabalho, na verdade, é abrir essas barreiras do consciente para que o inconsciente comece a absorver cada vez coisas melhores, mais agradáveis, Poxa. E não coisas desagradáveis. E aí, como é bom viajar, olhar novas paisagens, como é bom ler bons livros, né? Ver bons filmes, coisas novas que vão reeducando a nossa mente, né, professor? Como é bom, inclusive, Wellington, estar com a gente mesmo, porque é uma dificuldade da época moderna esse estar com a gente mesmo, né? Nós estamos sentados em algum lugar sozinhos, mas nós procuramos algo que nos distraia de nós. Então, nós procuramos o celular, nós procuramos um som, nós procuramos uma conversa com alguém desconhecido, né? Nós procuramos algo que nos distraia de nós. E aí, esse acúmulo de várias coisas que estão ali alertando para a gente perceber em nós mesmos,
gera a doença. Por incrível que pareça, e como a gente foge da gente. Nós estamos escrevendo, eu fiz uma poesia, depois eu quero lhe presentear, chama-se A Ilha. E eu comparo a alma como uma ilha. Nós estamos distantes dessa ilha. É como se tivesse uma ilha e nós estamos na praia ali. Aí tem as barracas, né? Tem os comes e bebes ali na beira da praia e a ilha está lá. Nós precisamos fazer uma viagem de volta para essa ilha. E essa viagem é que é esse reencontro consigo mesmo que o senhor trata aí. Agora, só para a gente encerrar, essa hipnose que o senhor faz, a pessoa relembra de alguma coisa ou não? O senhor como o instrutor, digamos assim, naquele momento ali, o senhor é que traz da pessoa aí, dentro da pessoa, vai buscar esses elementos para serem trabalhados e evitar as doenças? Então, como eu lhe falei que a gente não trabalha muito com esse processo regressivo, o que é que acontece? Nós buscamos simbolizar o que a mente da pessoa está gerando no sentido de doença. Dentro dessa simbologia, a gente trabalha ela com algumas metáforas, com algumas técnicas que nós temos, a gente refaz essa metáfora, essa ilustração, esse simbolismo da mente. E, naturalmente, eu tenho muitos pacientes que me relatam que essas memórias, essas lembranças vieram no decorrer do dia a dia. Então é muito comum no meu consultório eles saírem, né, com uma sensação diferente de que algo aconteceu ali, mas sem saber explicar muito bem. É tanto que eu tenho uma paciente que o marido pergunta assim, o que foi que você fez hoje? Né? Ela disse, eu não sei. Ela fica meio perdida, mas você não desliga, tá, na hipnose, isso é muito importante dizer. Tem muita gente que procura a hipnose para desligar, para ficar inconsciente, você não fica inconsciente. Né, você fica atento, mas atento a você mesmo, fica desatento às questões que distraem sua atenção. Então, é natural que essas lembranças venham, Wellington, no dia a dia, e não necessariamente ali no meu consultório comigo. Né? É muito comum a nossa mente liberando posteriormente e você indo fazendo as conexões. Nossa, eu pensava assim mesmo naquela época, né? É por isso que eu adoeci, por exemplo. Uhum. Agora, interessante, né? Depois a gente pode até voltar a falar sobre isso. Eu ouvi uma vez uma entrevista de um senhor que escreveu um livro. Por que pessoas que não deram certo na vida, por exemplo, um empresário que fracassou, uma pessoa que botou isso, aquilo, que não deu certo, aí depois foi feito um estudo, e lá quando criança, sabe, aí o pai dizia, você é um burro, olha, seu irmão, faça como seu irmão, você não dá certo, você não presta, não sei o quê, e isso influenciou lá na frente, e essa pessoa teve insucessos na vida. E esse psicanalista também escreveu um livro sobre isso. Tem a ver, não é? Tem sim. Eu me lembro de um caso bem simples, rapidamente, de um pai que prometia a uma filha que ia dar presente se ela passasse de ano. E ele não dava o presente. E aí isso quando ela, na vida adulta, com 35 anos, ela não conseguia passar em nenhum concurso. E ela não entendia por quê. E numa técnica que a gente fez, ela começou a chorar e disse, olha, é porque o concurso é o presente que eu nunca ganhei. E aí, quando a gente trabalhou esse processo, né, ela conseguiu ser aprovada, né, no concurso federal, tá fora. Graças a Deus, que bom, né? Olha, o seu consultório, o senhor atende aonde, doutor? Isso, eu atendo tanto em Crato, né, desde 2012 eu tenho um consultório em Crato, também aqui em Juazeiro. Antigamente eu viajava um pouco mais para fazer cursos, né, fora, hoje em dia eu estou mais concentrado aqui na região mesmo. Nós vamos ter, aqui em Juazeiro eu atendo no Central Park, né, nós vamos ter, eu sempre gosto também de ministrar palestras, cursos, então no dia 10 de setembro nós vamos ter uma palestra sobre aprendizagem acelerada, né, técnicas de PNL voltado para a aprendizagem, e em outubro nós começamos outra turma da formação em hipnose. Então se você quer aprender um pouco mais sobre hipnose, aprender técnicas, aplicar técnicas, em outubro a gente vai começar outra turma. 9987-8671 é o seu telefone, doutor Adamo Brasil. Quero agradecer e suas considerações finais, por favor. Tá, obrigado, Wellington. Eu vou ficar sempre à disposição, tá? Se precisar de mim, pode me convidar, estou à disposição. E eu tenho feito alguns vídeos, algumas coisas que as pessoas têm pedido, né? Recentemente a gente falou sobre estresse, sobre agressividade. Então, quem quiser acompanhar na internet, é só procurar lá. Tem no Facebook, tem no YouTube, né? Procura Instituto Adamo Brasil, ou só Adamo Brasil, é fácil de achar. E toda semana a gente está buscando essas novidades que eu acredito que podem ajudar, né? Me ajudaram em vários aspectos. Por exemplo, eu consegui controlar uma crise de rinite alérgica que eu passei
20 anos da minha vida sem conseguir controlar, e com hipnose eu consigo controlar hoje. Né? Então, como me ajudaram, eu acredito também, como já ajudaram mais de 350 pessoas que passaram pelo meu consultório, então acho que também pode ajudar as pessoas, eu acabo lançando isso, esses vídeos, tá? O que puder fazer, a gente está à disposição. Vamos combinar uma coisa, próximo programa que o senhor virar, vamos falar sobre o estresse. Tá bom? Ótimo, Porque o mundo está estressado, tá bom? Então não se estresse, tenha paciência, porque a gente volta daqui a pouco, após o apoio cultural. Doutor Adamo Brasil, muito obrigado por sua presença. Daqui a pouco a gente volta com esse caboclo bom da sanfona, Tataíra do acordeon. Obrigado, doutor. Até mais vezes. Danado de bom com o Wellington Costa. É a nossa gente, é a nossa terra que aqui se mostra. Danado de bom, do jeito que tu gosta. É a nossa cara na televisão com o Wellington Costa.